3, 2, 1, gravando, quando vocês quiserem começar. E aí, hoje estamos aqui com ele, um amigo, conheço ele há décadas. Jogamos bola, fizemos o exército junto e agora, quem sabe a gente não, né, Sim. prover aí um novo negócio, uma nova parceria. Estou com ele, Eduardo Severo, amigo de longa infância, como te disse, jogamos bola, fizemos exército, trabalhamos aí, né, Eduardo? Esporadicamente aí no mesmo segmento aí, né? Uhum. No varejo aí. Eu na logística e ele como gestor. Agora eu vou passar a palavra para ele. Estou aqui com o Eduardo Severo, pai, 3 filhos, Eduardo. 3 filhos. 3 3 meninos. filhos, casado, gestor, líder. Eduardo, a primeira pergunta que eu vou te fazer, já para a gente já destravar esse praticamente, né, Eduardo? Quem é você? Vamos lá, bom dia. Muito obrigado aí pela confiança, pela parceria. Por tanto tempo que a gente se conhece aí, né? Eu acredito que nada é por acaso, né? Estamos aqui hoje para falar de um assunto, de vários assuntos aí bacana. Tanto tempo que a gente se conhece e hoje estamos aqui e eu vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Sou Eduardo Severo, né? Tenho 39 anos, casado com a Mariana, pai de 3 meninos, né? O Matheus, Murilo e o Nicolas. Estou gerente de uma rede de supermercado, né? Há 25 anos trabalhando na área, desde empacotador, passei para repositor, encarregado de mercearia, até chegar à gerência. Praticamente aí há uns 19 a 20 anos gerenciando uma rede de supermercado. Já gerenciei mais de 10 lojas, tomei conta de mais de 250 funcionários dentro de uma própria loja. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre vida, sobre família, sobre liderança, sobre autoconhecimento. Então, estou à disposição e acredito que vai ser um papo muito bacana e as pessoas vão se surpreender. Valeu, Eduardo. Tamo junto. Aqui nós estamos com The Paula Store. Mais um episódio aqui com o Eduardo, nosso amigo. E para começar aqui, Eduardo, olhando para aquele menino, o que te fez trazer você hoje, com 39 anos, gestor, líder, pai, com a família próspera? Qual que foi aquele ponto de inflexão? Aquela palavra ali que você fala, é agora. A primeira palavra que vem na minha cabeça é necessidade. Então, lá atrás, né, minha mãe com 5 filhos, né, meu pai ele, divorciado, né, ele foi seguir a vida dele, e minha mãe teve que dar um jeito dela para nos criar. E, e aí a gente vê na nossa realidade, né, de infância mais simples, né, com bastante dificuldade, mas não deixamos de ter o que comer, não deixou de ter carinho, ter afeto, né? Principalmente da parte da minha mãe, da convivência com meus irmãos. E a partir daí, né, a gente viu a necessidade de ter que buscar algo diferente na vida, não aceitar aquela realidade que nos definisse, né? Então a gente tinha tudo para não estar aqui hoje, talvez ter uma vida diferente. Mas eu acredito que as oportunidades vão aparecendo para quem está atento, quem está presente ao momento, né? E aquela realidade limitada que a gente tinha serviu de lição de aprendizado para hoje eu, pai de 3 meninos, né, casado há 17 anos juntos, aprendi que tudo que aconteceu na minha infância, na infância dos meus irmãos, fez com que a gente chegasse aqui hoje, mas com a base sólida, né, que a minha mãe nos ensinou a não ser vítima, não ser fraco, né? Infelizmente, está dando um ano que eu perdi a minha mãe, que foi a pessoa que acredito que nos mostrou o caminho certo da vida, né? E o caminho certo não está relacionado a dinheiro, a riqueza, está relacionado ao que é bom, o que é ruim, o que vai nos fazer crescer, evoluir. Então, isso minha mãe foi uma guerreira. Então,
ela sem estudo, trabalhou bastante, fez o que ela podia por nós, acho que estruturou muito o nosso caráter, né, que é o que faz a diferença. E isso eu acho que fez com que despertasse em mim, acredito nos meus irmãos também, que cada um hoje tem aí a sua responsabilidade, ninguém seguiu o caminho do mal, né, vamos dizer assim, está todo mundo alinhado, bem estruturado, e isso fez com que fortalecesse um pouquinho para a gente chegar aqui hoje e poder contar uma história aí que pode servir de inspiração ou de aprendizado, ou gerar um, como se fala, uma palavra que vai associar, né? Muita gente que viveu também essa dificuldade, ou está vivendo, ou está passando por dificuldade, que ter fé, né? Ter esperança, acreditar em Deus, independente de religião, faz com que as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Então, a gente ativando a nossa identidade, sabendo quem a gente é, né? Buscando conhecimento, né? Olhando para os acontecimentos, acredito que tudo isso vai moldando e foi com que me tornou o que eu estou hoje e me trouxe até aqui. Muito importante isso aí. Uma outra pergunta, comentando sobre família. Eu vi que você muito profundo isso aí. Eu também, muito profundo a minha família, tudo também. É, hoje, você, falando de família, é a base de um país? Eu acredito que sim, tanto que o que a gente acaba tendo essa ponto de reflexão é que se as pessoas não aprenderem, né, não valorizar, não reconhecer, vai se perder, né? Porque a gente pode conquistar tudo se chegar lá na frente. Se não tiver sua família junto com você, do que vai valer a pena, né? Então, talvez por eu não ter meu pai presente, né, por ter minha mãe trabalhando muito, né, para conseguir cuidar da casa, para conseguir manter o alimento dentro de casa, fez com que fortalecesse essa minha visão sobre família, que eu poderia ter visto isso como um problema, né, podia ter visto isso como uma má referência, né, por meus pais serem divorciados e não ter a presença do pai, principalmente para homem, que faz bastante diferença, que o pai é o que, né, ajuda a trazer responsabilidade, segurança, né? A mãe é a questão de carinho, afeto. E eu não posso falar que não tive isso, mas isso fez com que eu aprendesse, né? Depois fui buscar também um pouco mais de conhecimento, fui estudar, fiz PNL, aprendi um pouco sobre Enneagrama, falar um pouco sobre perfil. Também estudei sobre oratória, tudo isso eu achei que eu estava buscando conhecimento para melhorar minha parte profissional, mas isso fez eu ter a certeza que eu precisava melhorar a minha parte pessoal. Então, se talvez eu não tivesse aprendido isso, eu poderia ter repetido, né, a história da minha mãe com meu pai, ter divorciado, talvez não ter participado do crescimento dos meus meninos, né? Então, assim, hoje eu dou muito valor para estar presente com eles, para dividir um pouquinho de tempo com eles, né, de participar, né, levar eles no futebol, buscar eles na escola. Então, assim, por mais que eu tenha um trabalho hoje, gerenciar uma loja, uma rede de supermercado não é fácil, a responsabilidade é muito grande, acaba fazendo uma carga horária estendida, mas aprendi que não adianta nada a gente chegar ao sucesso, a ter muitas coisas na vida, conquistar um cargo, né? Muito bom, sendo que se você não tiver esse tempo, se você não tiver esse aprendizado, se você não puder participar, né, dessa criação, porque lá na frente o que vai fazer com que o sucesso tenha realizado de fato da minha parte pessoal é ver meus filhos sendo homens do bem, né? As pessoas, quando eles chegar nos ambientes, as pessoas se agradar com a presença deles, se eles se comportar de uma forma adequada, de pessoas do bem, né? Seguir o caminho certo, porque não adianta a gente falar, né? Ter muito conhecimento teórico, pedir para os filhos fazer, falar, fazer, sendo que eles vão olhar para o nosso comportamento, para nossas atitudes, né? Então, eu fortaleço isso, né? Todos os dias. Inclusive, eu tirei uns dias de férias para aproveitar mais tempo com eles, né? Para desfrutar esse tempo com eles, de estar junto, estar presente, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença lá na frente. E aí isso é o que faz falta hoje no dia a dia que a gente vê, né? Funcionários trabalhando dentro de empresa,
que não tem muita responsabilidade, talvez inseguro, né? Porque não tem essa presença paterna e materna próximo, né? Então, hoje a realidade mudou muito de antes, né? De anos para cá. E eu vejo que quando você vai falar com um funcionário, com algum conhecido, com algum menino mais novo que está aí ingressando no mercado de trabalho, quando você vê que aquele menino problemático, aquela menina, né, um pouquinho ansiosa ou até depressiva, você vai ver que está relacionado à parte familiar, principalmente pai e mãe. E aí é daquele período, né, da infância, de 0 a 7, 7 a 14, é que vai moldando a personalidade, vai fazendo com que eles moldem o caráter, né, o perfil. Então faz muita diferença e é o que eu trabalho, né, sim, internamente, né, falando muito com a minha esposa Mariana, sobre essa criação dos filhos. Então, acredito que hoje, né, essa falta do casal estar próximo, estar junto, faz muita diferença e é o que a gente está vendo no dia a dia, né, está refletindo já nos jovens de hoje, né. Aí vai falar da dificuldade de mão de obra, essa ansiedade que eles têm, essas doenças que as pessoas gostam de nomear, com TDAH. Eu acredito que se o pai e a mãe aproximar, né, do filho e no mínimo dar essa estrutura de presença, né, pode ser que as coisas mudem. Mas isso aí tem que trabalhar a mentalidade, né. Então, aqui depois eu vou falar um pouco sobre isso, né. Se as pessoas não amadurecer, não se autoconhecer, não se desenvolver, né, vai passar dificuldade e vai sofrer bastante. Sim, com certeza. Eu prego muito isso aí também, sobre mentalidade e crenças, que a gente vem de muitas crenças. A gente foi moldado, forjado nisso aí. É como se fosse um software. A gente está com um padrão, um software antigo dos nossos pais, né, que eles não são culpados, né, eles fizeram o máximo e o que eles conheciam, o que eles sabiam pra gente. Então a gente é grato por isso, né? E creio que hoje a gente precisa mudar o nosso software. A gente precisa mudar o nosso mindset, a nossa mentalidade. E é isso que transforma hoje o Eduardo ele está aqui por causa dessa transformação de mentalidade, né? De escassez, necessidade, aprovação. Então isso aí para vocês que estão assistindo aí o nosso The Paulo Store com o Eduardo, quem está chegando agora, procure e busque pessoas que estão à frente de você. Não assim em cima, mas à frente. Quem já fez, quem já percorreu. Sim. Igual a gente está buscando, né? Sempre conhecimento. Eduardo, quando você entrou no supermercado, 15 anos você tinha? Sim. Você falou de necessidade. Mas além da necessidade, tinha um sonho, né? Qual que era esse sonho seu aquele período ali? É o meu sonho de menino, né? Eu falei em oportunidades anteriores. Acho que a molecada de hoje em dia vê muito esporte, futebol, né? Eu gostaria de ser jogador de futebol. Então, né, joguei na base, né, fui até federado com 14 para 15 anos, mas a necessidade fez com que eu tivesse que trilhar outro caminho. Então, meu sonho era poder comprar naquele momento, um tênis novo, poder comprar uma roupa, poder ajudar minha mãe em casa. Então, um menino de 14 para 15 anos era lá ser jogador de futebol, não falando da minha parte, da minha pessoa. Como eu não tive talvez esse privilégio de ter uma estrutura para que me patrocinasse, né, aí continuar esse sonho a tornar realidade, eu fui buscar, né, trabalhar. Então, assim, até mais jovem ia lá nos campos de futebol de gandula, pegava a bola lá, né, que a turma chutava, cada time pagava R$ 5 na época lá, eu saía feliz da vida, achando que estava, assim, com bastante dinheiro no bolso, mas aquilo ali foi fortalecendo, né, foi mudando sonhos, eu fui buscando oportunidades dentro do trabalho, né? Aí eu não podia registrar com 15 anos, eu fazia um bico, né? Ganhava lá no supermercado na esquina de casa, lá, né? No Imperial. Aí quando eu completei 16 anos, eu entrei na rede, né? No supermercado Lava Pés, que é muito conhecido aqui em Mojimirim.
lá no Tucura. 3 meses fiquei lá como empacotador, já fui promovido para repositor, e ali acho que os sonhos foram mudando, né? Então, assim, aí depois eu queria tirar minha carta, queria comprar meu carro, minha moto, e foi assim, amadurecendo o sonho, eu tanto com 19 anos já, eu já estava comprando minha casa, minha primeira casa. Então, eu falo que eu tive vários sonhos de infância, vi também a dificuldade da minha mãe relacionada a pagar aluguel, tudo isso. E aí foi moldando, né? Também ó, esse meu perfil, falando um pouco de personalidade, um pouco mais vaidoso, um pouco mais otimista de conquistar as coisas, né? Com meu suor, com meu trabalho. Com 18 anos, quando a gente serviu tiro de guerra, eu já estava como encarregado de mercearia. Então, assim, já ganhava um salário bacana ali que às vezes tinha pai de família que não ganhava. Então, servi no exército, né, de madrugada que a gente ia, trabalhava e à noite ainda fazia e estudava, buscava conhecimento, mais para ir melhorando essa parte de crescimento. Então, acredito que os sonhos foram evoluindo cada fase da minha vida, né? Principalmente da parte de infância aí. Foi com que eu, muito jovem, com 19 anos, já tinha comprado, né? Financiado, né? Minha primeira casa. E já tinha comprado minha moto, depois troquei para um carro. Foi evoluindo a questão dos sonhos, né? Então, que o sonho é aquele que você tem um objetivo para conquistar, que você não tem ainda, não é palpável, mas você já sente, já vê lá na frente, tanto que a gente tem que mentalizar o que a gente quer conquistar, né? Então, eu fui mentalizando vários sonhos, né? Então, eu acredito que os sonhos que, a, nós vamos tendo aí do decorrer da vida vai fazendo com que a gente busque, né, entregar, que é como se fosse uma ponte, né, até chegar lá. E quando você conquista, você desfruta daquilo e já parte para outro, né? Então, Sim, é até dos segredos aí que eu acredito que a gente nunca pode parar de sonhar. Mas mais do que sonhar é realizar. E você só vai realizar praticando, trabalhando, né? Multiplicando. Então, os sonhos vão evoluindo conforme o degrau que você vai escalando. Então, acredito que é sobre isso. Muito bom. Agora falando um pouco aqui da nossa história, Eduardo, na época de escola, eu tive uma visão agora, Eduardo, uma timeline assim de daqueles 40 alunos que tinha na época na sala ali, né? A gente Sim. estudava ali na escola na vila. E, e eu percebi hoje aqui nessa timeline que a diferença das pessoas, quem estava com a gente naquela época, o que cada um praticava. Conceitos de família, conceitos de prioridade, né? Naquela época a gente já não tinha essa palavra mentalidade, É. mas a gente já fazia, praticava isso aí. Uhum. E hoje eu vejo que naquela época, aqueles 40 alunos, a gente hoje já percebia que algumas pessoas, né, ia ter um propósito, ia ter, e algumas não. Que até que algumas se perderam, algumas foram embora, né? Uhum. E, e hoje, o que que você diz para esses jovens que estão nessa idade entre 15 a 18 anos aí? O que que você, o Eduardo, hoje a gente tem quase 40, mas vamos se supor que a gente tenha hoje 15 a 18 anos. O que que você falaria para eles? Se você te sentasse do lado de uma pessoa, de um jovem de 18 anos hoje. Eu, bem realista sobre isso, tenho um filho, né? O Matheus, ele vai fazer 13 anos, então ele está quase nessa fase aí já. Eu já falei isso aí dentro até do supermercado, como que eu gostaria que as pessoas tratassem o meu filho, né? Então, assim, ó, se o meu filho ingressasse no mercado de trabalho ou não estivesse próximo a mim, o que que eu gostaria que as pessoas fizessem para ele? Com essa reflexão, eu faço isso no dia a dia, né, no supermercado, né, no trabalho, quando eu vou com eles, levar eles para o futebol, converso bastante com eles, de escutar, né, o pai e a mãe, entender um pouco da história do pai, porque eu acredito que assim o pai e a mãe também têm a sua infância lá atrás, que fez com que eles chegassem até os dias de hoje, né, com dificuldade ou às vezes com outra realidade, né, porque a minha infância é completamente diferente da infância dos meus filhos. Então hoje eu moro numa casa boa, né, num condomínio fechado que eles conseguem
brincar na rua, andar de bicicleta, jogar bola, né? Praticar um esporte. Tem essa liberdade de poder desfrutar desse espaço, coisa que lá atrás a gente não teve muito, né? E às vezes ficava muito para rua, a mãe chegava do serviço em casa, ela descia a cinta com força mesmo, porque ela tinha essa preocupação da gente ficar na rua, acontecer alguma coisa e ela está trabalhando. Então hoje meus filhos têm essa oportunidade. A gente não é rico, não é assim, não esbanja dinheiro, mas tem uma condição melhor do que a gente tinha lá atrás. Então o conselho que eu poderia dar é que um menino de 15 anos tenha esse tempo de diálogo com os pais, né? E aí talvez o conselho não vai para o menino de 15 anos, vai para os pais. Porque as crianças assim de até 11, 12 anos, acho que acredito no máximo 13, ainda quer os pais mais presentes, participando do dia a dia, levando à escola, né? E aí depois dessa idade ele já não quer mais, ele quer ficar com os amigos, né? Então se nós como pais, nessa idade até os 12, 13 anos, não tivemos essa proximidade, vai fazer falta quando chegar nos 15. Porque aí a criança com 15 anos não vai querer mais ouvir o pai. Então ela vai até às vezes te falar, mas quando eu queria a sua presença, você não veio. E agora que eu não preciso, você vai estar aqui. Então uma reflexão hoje é mais para os pais do que para os filhos. Porque com 15 anos você já está um pouquinho mais maduro, mais com a mentalidade um pouco mais formada, e talvez a palavra do pai e da mãe já não vai ser a primeira opção para eles. Não tem tanta força, Não né? vai ter tanta força. Então, se você não cuidar disso até essa idade, depois você vai ter que investir muito mais tempo, muito mais, assim, talvez conhecimento para lidar com essa fase da adolescência, do que se você já desde, né, dos 5, 6 anos está ali presente, conversando. E não adianta falar que não tem tempo, que precisa trabalhar, que isso, que aquilo. Porque assim, ó, o tempo que você está lá, que você pode estar com seus filhos, conversando com eles, né, brincando, entrando no mundo deles ali, o que você tem feito hoje, né? Às vezes você está em casa, está ali mexendo no celular, está ali assistindo um programa de televisão, e aí depois você vai falar que você não tem tempo de brincar, de conversar, você está cansado. Isso aí vai fazer muita falta lá na frente. Então, se os pais de hoje, né, não tiverem essa mentalidade de a proximidade com os filhos, eles vão aprender na rua. E aí, a hora que chega dentro de casa, cometer um comportamento diferente, né? Talvez uma fala inadequada, né? Que a gente vê muitas gírias, né? Muitos Sim. termos aí de rua, que em casa eu falo muito com meus filhos sobre isso, né? Falo sobre um pouco de tudo, um pouco sobre drogas, eu falo com eles de comportamento, de palavras, né? Isso aí é um diálogo que a gente tem já há anos. E não é só com o meu menino de 13 anos, eu tenho com o de 8 também. E agora tem um de 3 aninhos. Que aí eu falo para os irmãos, o seu irmão de 3 anos, ele repete o comportamento de vocês dois. Então não adianta só também ficar na fala. O comportamento vai falar mais do que as suas palavras. Então, se não tiver essa maturidade de reconhecer esse comportamento, essas atitudes, lá na frente você vai se surpreender, infelizmente, negativamente com os filhos, que é o legado que a gente vai deixar aqui, né? Então, eu acredito que o conselho que eu daria para o menino de 15 anos é: se o seu pai te ensinou, aproveita. Se ele não te ensinou o caminho, sirva como lição para você não repetir o erro que ele teve, né? Tanto pai quanto mãe, e olhe para o futuro pensando que o que você vai construir para você. Mas o menino de 15 anos tem menino mais maduro, que vai ter uma cabeça boa, e tem os meninos que vão ser mais infantilizados. Talvez muito tempo no celular, jogando jogo e não interagindo com pessoas, né? Aí entra um pouco do Enneagrama, que fala de perfil, né? Que tem aquela pessoa mais mental, mais instintiva, mais emocional. Um menino de 15 anos você já consegue identificar se ele é mais mental, né? Ele pensa mais, se ele é mais instintivo, né? De fazer mais, ou se ele é mais emocional, de sentir mais. Então, tendo também essa habilidade, você vai conseguir também ajudar ele. Sim. Então, hoje, né, se a gente for resumir um conselho, eu daria mais para os pais do que para os meninos de 15. Mas para os meninos de 15 que têm uma cabeça boa, nessa idade, se você não tem a responsabilidade ainda de ter que trabalhar
ajudar a sustentar a sua casa, estude, né? Estude, busque algo que você goste, né? Olha para alguma referência naquilo que você gosta, o que ele fez para chegar lá. Então, assim, se tem algum próximo de você, né, que a gente fala dos mentores, né, de estar junto ali, de poder aproveitar essa oportunidade, que dentro da escola tem muita gente que vai ir para aprender e tem muita gente que vai ir para bagunçar. E, Sim. infelizmente, é a realidade, né, do que a gente está convivendo aqui hoje. Não vou falar de realidade que eu não estou presente, né? Vou falar da nossa. Então, da nossa aqui, né, a gente estudou em escola pública, né? Meus filhos estudaram em escola particular até uma data. A partir de uma data que eu comprei essa casa, eu precisei tirar eles da escola. Mas eu acredito que foi bom para eles amadurecer, para fortalecer, né? Para eles também entender a realidade, né, da vida, porque nem tudo são flores, né? A gente vai passar por momentos de decisão e é nesses momentos que a gente vai talvez moldar ou mudar o nosso destino, o nosso futuro, né? Porque muita gente coloca a condição na frente, não, eu não tenho condição, eu tenho condição, vai lá e por isso define ou não define, acaba estragando ou fortalecendo, depende da situação. Aí meus filhos eu senti muito quando eu tirei da escola particular e coloquei numa escola pública, mas hoje eu vejo que eles estão muito mais, sim, maduros, sabe? O Murilo que vai fazer 9 e o Matheus que vai fazer 13, na escola que eles estão, né, que é uma escola pública, talvez eles estão um pouquinho mais espertos, sabe? Então não estão tão frágeis Estão mais. forjando ali, É, né? é. E é da onde a gente veio também, que é o que eu falo. Quando a gente cuida de dentro para fora, né? Então, dentro de casa para fora, que é o mundo aí, as coisas vai tendo mais força, né? E o cuidar não é só o falar, é também se comportar, porque os filhos vai olhando muito nossas atitudes, nosso comportamento, e vai fazendo igual. Então, não é fácil, né? Uma idade aí de mudança aí de mentalidade até, né? Dos 15 anos. Se não tiver essa estrutura familiar, vai sofrer um pouquinho, vai demorar para ver a realidade de fato, o que que é bom, o que que é ruim. Então, talvez eles vão ter que sentir na Sim. prática. Então a palavra aqui é paz, ausência, né? Sim, Isso aí se tornou algo comum na família brasileira e creio que hoje estamos aqui para isso também, para falar. Também trabalhei também nessa parte, né, de varejo, mas na parte de logística, você sabe, a gente sim, fazia a rede dos supermercados onde você atua. E nesse período também eu fiquei muito ausente, né? Trabalho, geração de valor, riqueza, mas nada disso compete com a família, com a presença familiar. sim. Então, as duras penas, a gente aqui, o conhecimento do Eduardo, o meu conhecimento também, pais de hoje têm filhos pequenos, aproveitem o máximo. Aproveitem o máximo, seja como criança, brinque mesmo com seus filhos, curte seus filhos, desfruta mesmo, qualquer pisar na terra, andar na grama, jogar uma bola, jogar taco, né? Você lembra? Jogar Sim, bete na rua, né, bete? Então, assim, cada momento faz a diferença para um filho. sem dúvida. E focando no ambiente, como você citou ali das escolas entre particular e a escola pública, né? Temos escolas públicas boas, Sim. mas nada como investir. O nome já fala, você investe um dinheiro, a energia, você tem um retorno. Uhum, Tudo que você for investir, ele vai gerar um retorno, um ROI, né? sim. Então, o ambiente, você, hoje com 40 anos aí, quase 40 anos, com a sua experiência, o ambiente forma a pessoa? Sim, com certeza. E até eu falo para meus filhos que assim, a escola não é ruim. O que torna a escola ruim é as pessoas que convivem ali, que vai moldando o ambiente, né, com os comportamentos dela. Então você pode usar comportamento ruim para tirar uma base para você não ter esse comportamento, ou você vai igualar ele. Tanto que até lá atrás eu usei uma reflexão de uma flor dentro de um bueiro. Então eu vi uma flor nascendo dentro de um bueiro. Então um bueiro é um ambiente positivo ou negativo? Negativo, né? Talvez positivo para escoar água, né? Mas negativo de cheiro, né? De um lugar que talvez as pessoas não gostariam de estar.
mas por que que ali nasceu uma flor bonita, né? Porque, né, usando uma metáfora aí, a flor não importou com o ambiente que ela estava e ativou a identidade dela, ser flor, de florescer. Então eu falo muito com meus filhos hoje que assim, ó, se você está num lugar que as pessoas não têm um comportamento bacana, mas você tem que estar lá, né? Questão de escola. Você não precisa repetir o comportamento deles, né? Então, assim, o que vai moldar um ambiente, como a gente começou falando, é comportamento. E acima de comportamento está a habilidade e capacidade. Então, a habilidade e capacidade hoje das pessoas assim, não tem limite. Você pode trabalhar isso, é ensinável. Então, é o que eu trabalho bastante com eles, né? Questão de habilidade e capacidade. A habilidade e capacidade de uma criança é ter a percepção do que é certo e do que é errado. Até conversei com meu menino esses dias falando para ele, se lá tem vários amigos seus, né? Amigos, fazendo coisa errada, e aí às vezes vão ter aquela, mas você é o caretão, você não faz nada, você se sentir excluído dessa turma. Eu falei para ele, então se exclua dessa turma, né? Se tiver um ou dois com um comportamento parecido com o seu, se junte a eles e saia de perto dessas pessoas. Você tem que conviver ali porque é necessário, mas você não precisa se comportar dessa forma. Então, assim, tendo a consciência, né, a percepção que as pessoas estão fazendo coisa errada e você não vai pela cabeça deles, é algo treinável ali, que é desenvolvido, né? Que aí é a questão da habilidade e capacidade. Em cima de habilidade e capacidade está valores e crenças. Então, assim, isso aí está dentro do níveis neurológicos da PNL. Então, é ambiente, comportamento, habilidade e capacidade, valores e crenças, o que que você valoriza e o que que você acredita, né? Não está relacionado à religião, então crença é o que você acredita. Valores é o que você aprende dentro de casa, né? Então, quais são os valores que você está ensinando seus filhos, a sua família dentro de casa, é o que vai também moldar eles. Em cima de valores e crenças está identidade, quem sou eu? Então, assim, o meu menino de 8 anos, se você falar para ele assim, você se acha? Ele vai falar para você, eu não estou perdido. Então, eu sei quem sou eu. Por que que ele repete essa frase? Porque ele escuta de mim. E eu repito isso porque eu aprendi e moldo dentro da minha casa. E faço questão de repetir várias vezes e questionar ele sobre isso. Então, se eles estão num ambiente positivo ou negativo, eles vão se comportar de uma forma positiva, independente do ambiente. Eles vão se desenvolver na questão da habilidade e capacidade. Os valores vai ser moldado dentro de casa, né? E o que eles acreditam também, mais porque eles vê do que a gente fala. Identidade, a gente tem que sempre ativar, né? Você é um menino do bem, você tem um perfil X, Y, né? O pai e a mãe te ama, você tem seus irmãos aqui por você. Então, tudo que você tiver de dificuldade, fala com a gente, né? Tem que ter essa confiança, né? Essa proximidade deles. E em cima de identidade, tá, o que é mais importante é a fé, né? A espiritualidade. Então, assim, essa parte de você ler, né, a Bíblia ou participar de algum lugar que vai ativar essa parte espiritual, de você agradecer, né? Que eu ensino eles a todo dia que for dormir, agradece Papai do Céu. E agradecer não é pelo que vocês têm já. Além de agradecer pelo que vocês têm, agradece pelo que você quer conquistar. Então, eu ensino isso para eles e eles praticam isso todo dia na hora de dormir. Então, assim, até falando com a minha esposa, a gente precisa ler mais a Bíblia próximo deles. Não precisa nem ler para eles, mas só de estar lendo eles vendo, aquilo ali também já vai virando uma referência, né? Um exemplo para Um eles. Então, hábito assim, um positivo, hábito. né? Então, tudo isso é moldado, e aí, quando eles estiverem num ambiente negativo, essa estrutura, né, dos níveis neurológicos, que eu aplico não só dentro de casa, mas no trabalho também, vai ajudar eles a saber conduzir esse ambiente que eles vão conviver. E falando dos meus filhos, acredito que vocês estão assistindo aí também pode usar isso como base também para fazer dentro de casa, e o quanto antes aplicar isso, melhor, né? Então, quanto antes, melhor. E aí, dependendo do ambiente que você vai estar, você vai ter, né, a sua responsabilidade ali, porque, né, vamos falar sobre mim, né? Eu e meus irmãos dentro de casa lá não tivemos estrutura, não tivemos um ambiente favorável, não tivemos comportamentos, porque minha mãe trabalhava, a gente convivia entre nós irmãos e escola. Poderia ter moldado de uma forma negativa. Só que o que mais impactou, o que mais forjou a gente é valores e crenças. Então, o que que eu valorizo, que eu acredito? Que foram os valores que minha mãe colocou na nossa cabeça.
Então, minha mãe nunca foi conivente a erro. Ela chegava em casa uma vez, eu lembro que eu fui trocando de brinquedo em brinquedo, cheguei em casa com uma bicicleta. Ela falou assim, mas como que você conseguiu trocar uma bicicleta se você não tem dinheiro, você não tem nada para devolver? Então, assim, foi o maior esforço para mim chegar no nível de trocar um carrinho de rolemã com as coisas que eu tinha para ter uma bicicleta, que eu Foi a não, negociação. já aprendi a negociar desde pequeno. Só que foi uma negociação que, assim, a minha mãe, tanto que tá marcado para mim até hoje, se eu tinha 8 ou 9 anos, ela falou assim: você vai devolver essa bicicleta, que não é sua, você não tem dinheiro, não tem como comprar. Você trocou com quem? O pai e a mãe dessa pessoa que você trocou, sabe? Então ela fez eu ir lá e devolver a bicicleta. Então, assim, é esses valores que a gente vai colocando, né? Impondo, né? Principalmente na infância, é o que vai nos moldar. E aí, depois no futuro, isso aí vai fazer toda a diferença. Então tem coisas que hoje, né, as crianças vão ficar bravas, né, com o pai e com a mãe de ser um pouco mais rígido com algumas coisas. Mas lá na frente, quando você se tornar pai e mãe, você vai dar valor àquilo que sua mãe e seu pai fez por você na sua infância. E pode ter apagado da sua memória por um tempo, mas na hora que vier um start, né, você vai lembrar, nossa, minha mãe fez isso, isso, isso. Tanto que hoje eu falo que só sou o que sou, né? Estou o que estou hoje porque minha mãe lá atrás foi muito rígida. Então, assim, ela teve que ser assim para hoje a gente ter essa mentalidade, esse comportamento, né, saudável, vamos dizer assim, de uma forma mais simplificada aí. E aí eu uso todo esse conhecimento que eu fui buscar estudando e também aprendi praticando e eu multiplico hoje dentro da minha casa e no trabalho também. Muito importante. Nessa parte que o Eduardo tocou num assunto muito profundo, que é que nós somos seres, para quem quiser acreditar, quem não quiser, mas sentem. Somos seres espirituais tendo experiência aqui na Terra. E fé. A palavra fé para você, o que que é? Fé, ela pode ter duplo sentido, né? A fé é você acreditar em algo que você não vê, né? Então, e tem a fé espiritual, que é aquilo que você tem alguém maior do que tudo que acontece aqui na Terra por você, né? Tanto que eu acredito muito que, né, Deus habita em nós, né? Então, muitas pessoas falam sobre igreja, sobre religião, mas eu acredito que a igreja é o seu corpo, né? Deus habita em mim. E aí você fazer do seu corpo a morada de Deus. Então, se Deus é dono do ouro e da prata, você é herdeiro de tudo isso. Então, a gente tem que acessar, né? Tem que ir evoluindo, tem que ir se moldando, né? Buscando essa parte espiritual. Mas o que você faz com o seu corpo, que é onde ele habita, vai fazer muita diferença. E automaticamente a sua cabeça, a sua mentalidade, né? Então, tem que trabalhar, buscar se alimentar direito, né, praticar um exercício físico, né, dormir bem, né, e ter bons comportamentos que as pessoas vão te olhar e vão, né, ter você como uma pessoa boa ou como uma pessoa má. Mais do que as pessoas enxergam, é o que você sente, é o que você faz. Então hoje você se sente uma pessoa boa, do bem, uma pessoa que, né, lembra, não só na hora do desespero, mas também nas horas boas, né, de agradecer a Deus, a algo maior que você acredita. Então, se você ter essa consciência, que eu sempre vou trazer para a consciência, então, acredito que as pessoas vivem muito no piloto automático, né, de acorda de manhã, faz as mesmas coisas repetidamente, todos os dias, né, então que a gente vai repetindo todo dia, vai virando um hábito, né, e tem hábitos saudáveis e tem hábitos não saudáveis, né. Então, você acorda de manhã, você põe a perna sempre a mesma no chão, você vai escovar o dente, você começa sempre do mesmo lado, você vai lá ter essa rotina diária toda igual todos os dias, e vai chegar aquela hora que eu acredito que já aconteceu com muitas pessoas, comigo inclusive, de sair de casa, não lembrar se apagou a luz, se desligou o ferro, se fechou a porta, né? Isso aí é quando você está naquele piloto automático, repetidamente fazendo aquilo todos os dias. E se você faz isso com hábitos bons, né? Você vai se tornando bom naquilo. Então, conhecimento é o que a gente aprende, alguém te ensinou. Prática é você fazer aquilo que você aprendeu. E repetição é fazer aquilo todo dia. Você vai ficar bom nisso. Então, toma cuidado com o que você aprende, com o que você faz e você repete, que você vai ficar bom nisso. Então, se você ter esse conhecimento, ter essa consciência, o que você decidir que você quer aprender, praticar e repetir todos os dias, você vai ficar bom. Sim, com certeza. Tem até uma tríade que eu toco para a maioria das mentorias que eu faço, os alunos, que é sabedoria,
entendimento e conhecimento. Aí depois vem a permissão, você se permitir, né, para você dar continuidade ali e ser merecedor do que você fez. Porque sabedoria hoje com a internet, com as IAs, todo mundo sabe. Tem um monte de sábio aí hoje, né? Agora, e o próximo passo, que é o entendimento. Você soube daquela frase, daquele verso, daquela matéria, enfim, no artigo, mas você buscou, igual a gente está falando aqui, é sobre sabedoria. Sim. Aí você do outro lado aí da tela, qual que é o próximo passo? O entendimento. O porquê desse podcast, por que eles estão falando esse assunto? Aí depois disso você vai atrás do quê? De conhecer, conectar. Pode ser comigo, com o Eduardo ou com outras pessoas que já passaram por isso, que têm essa experiência. Aí você conhecendo, você se permite. Você fala, não, eu sou merecedor também de viver isso aí. Não é você roubar a ideia de alguém ou você querer a vida de alguém. Não, você merecer ter o melhor dessa terra. Você ser merecedor. Então, sempre eu toco no assunto disso aí, porque as pessoas falam, eu sei. Aí eu pergunto, mas você entendeu o rolê? Você conheceu? Você esmiuçou ali aquela parada? E você deu permissão para isso? Porque a hora que você se permite, você libera para o próximo passo, foi o que você citou ali, de você empilhar cada vez mais e não parar de sonhar. E tem muitas pessoas que bloqueiam essa parte de permissão, né? Tem pessoas que acham que não é merecedora, né? Ou inconscientemente, né, trava naquilo, fala, nossa, eu chego até aqui e não passo, chego daqui não passo. Está relacionado à permissão. Então, talvez se a sua infância lá você se limitou por condições que você tinha, né, você chega no teto e volta, né? Aí você fica naquele ciclo repetido, né? Então, quando você se permitir, né, a evoluir, a conquistar coisas maiores, até se destacar perante, né, a sua família, que, né, e eu acredito e torço para que as pessoas tenham essa consciência e se libertam desse bloqueio, né? As coisas vão acontecendo mais naturalmente. E um desses bloqueios que impactam bastante é perdoar pai e mãe, né? Então, eu poderia ser uma pessoa de guardar muita mágoa, rancor, né? Talvez pelo meu pai ter ido embora, eu muito novo, com 3 anos. Poderia ter mágoa e rancor da minha mãe também por ser muito rígida, né? Apanhar muito dela quando criança. Mas a vida e o estudo e a busca, né, pelo autoconhecimento fez com que eu me libertasse desse sentimento ruim, né, de mágoa, aprendesse com tudo que aconteceu. Talvez eu não concordo, não, talvez não, eu tenho certeza que eu não concordo com o que aconteceu, mas eu me libertei desse sentimento porque eu entendi o porquê. Por que que meu pai teve esse comportamento? Por que que minha mãe teve esse comportamento? A partir daí, você vai se desbloqueando, né? Se permitindo a ultrapassar o que eles viveram. Então, assim, ou você pode aprender com tudo que você viveu, ou você pode repetir aquilo que você viveu. Então, se você vê o seu pai e sua mãe hoje como um exemplo, como uma referência, e não aprender, você vai repetir. E se você aprender, você vai se tornar mais e melhor do que eles no que eles fizeram aqui. Que esse é o papel do pai e da mãe. Então, eu posso falar hoje que o meu pai, com tudo que ele fez, e minha mãe com o que ela fez, eles venceram na vida, porque tornaram os filhos, né, maduros, né, conscientes, e que romperam a barreira do que eles atingiram. Então, talvez minha mãe conquistou a primeira casa dela depois de 40, 50 anos. Então, hoje meus irmãos, né, a maioria, né, talvez só um que ainda não conquistou a sua casa própria, né, vamos falar assim, já desbloqueou disso sobre meu pai e minha mãe. E várias outras coisas, né? Então, se a gente for ficar citando aqui, mas é isso, o papel, principalmente do pai e da mãe também, é fazer com que os filhos se tornem melhores. Então, eu também sinto isso dos meus filhos, né? Que o Mateus mais velho esse dia, né? Pai, homem, quer ver o filho homem, né? E aí, filho, como tá na escola? E as amigas, já tem uma namoradinha? Meu filho, com 12 anos, falou, filho, pai, a vida não é só mulher. Tipo, eu vou lá para estudar, para aprender, para... Então, assim, ó, essa palavra, essa resposta dele me fez refletir muito sobre ele já está melhor do que eu.
Então, talvez a minha mentalidade né, nos dias de hoje, tem aqueles que é mais liberal, né? Eu vou deixar meu filho decidir o que que ele vai ser da vida dele. E tem as pessoas mais maduras, né? E sabem que Direcionamento ali, né? então assim, então meu filho, né, menino de 12 anos, com essa maturidade dessa resposta que ele deu para mim, eu fiquei orgulhoso dele e de mim também com a minha esposa, né? Por a gente conduzir bem e ele ter essa cabeça que não é a hora, não é o momento. Então, assim, não tá preocupado com isso, com o namoro agora com 12, 13 anos. Mas também, talvez lá atrás, é isso que eu aprendi lá atrás. E eu fui, assim, ó, tive uma lição, né, de comportamento do meu filho de 12 anos. Involuntário ali, você aprendeu com o É, seu filho, né? e só fez eu entender isso porque eu estava presente ali falando com ele. Porque a maioria das pessoas, né, no piloto automático, às vezes o teu filho até dá uma aula pro pai ou pra mãe e a pessoa não percebe. Por quê? Porque ela tá ali falando com ele, mas a cabeça tá lá no serviço, tá lá no salão, tá lá em outra coisa e não tá ali naquele momento. Então, assim, isso vai fazendo com que eu reconheça isso, né? Esteja ali presente naquele momento, gerando consciência do que está sendo dito, né? E gerando aprendizado também, porque às vezes a gente vai aprender com um menino de 12, 13 anos, ou 15, 16, porque a gente não sabe tudo. E as coisas vão acontecendo, vão evoluindo, e nós vamos deixando as crianças mais maduras, né? Ou mais infantis. Depende como você conduz isso, né? Sim, com certeza. Eduardo, para a gente continuar para o próximo passo aqui, conta agora dessa transição aí, né, que você falou que obteve já com novo, com 18 anos, já parte de supervisão ali, né? Uhum. Como que foi esse desafio para você, de você já entrar muito novo no mercado de trabalho, já ter toda essa experiência, essa bagagem, né, parte familiar, e conta mais pra gente aí essa trajetória profissional do Eduardo Severo. Eu, como já até me perguntaram, Eduardo, como foi a virada de chave? Eu acredito que foi construída, né? Então, assim, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar e entrei no supermercado, não entrei no supermercado porque eu gostava do supermercado. Eu entrei porque eu queria ganhar meu dinheiro. E aí eu entrei ali no pacote, né, empacotador, fico ali no caixa, pandando sacolinha. E aí eu já entendi que eu já era bem competitivo, que eu competia com os outros pacotes que estavam ali comigo, que naquela época eu ganhava muita gorjeta, né, caixinha. Teve mês que eu ganhava mais gorjeta do que salário, né, que proporcionava isso lá atrás. Então, assim, eu caprichava ali no pacote, fazia bem feitinho, tratava bem os clientes, levava até o carro e eu ganhava gorjeta. E eu fui percebendo que quanto, né, mais ágil eu fosse, mais caprichoso eu fosse, mais atencioso com o cliente ali, eu ganhava mais dinheiro. Então, isso aí já foi instigando eu a melhorar todos os dias. E no pacote eu ia ajudando nos outros departamentos também. Pelo meu comportamento ali na frente, eu fui ajudar. Ajudar na padaria, ajudar na reposição. E aí, né, deu o período de 3 meses do período de experiência, eu já fui efetivado e promovido para repositor. Tanto que na minha época, eu tinha completado 16 anos, não tinha repositor com 16, só tinha repositor acima de 18, né? Porque tinha o tiro de guerra e não efetivava os meninos antes dos 18 anos. Então eu fui o primeiro ali com 16 anos a virar repositor. Aí na reposição, eu também, né, dedicado ali, abastecer o corredor, tudo, fazer, deixar alinhadinho, arrumado, com preço, olhando validade. Já muito novo, eu prestava muita atenção no que o encarregado pedia, né, o líder pedia, e eu, assim, era muito prestativo. Mas aí eu fui identificando o meu perfil, né, de competitivo, de uma pessoa que é um pouco vaidoso de gostar de ser reconhecido, como a maioria gosta, mas tem perfis que é mais. Então foi ali me destacando, né, no abastecimento, tanto que em um ano depois já virei repositor líder, né, que é abaixo do encarregado. E mais 6 meses depois já assumi uma loja, né, lá de cima da Vila Dias, como encarregado de mercearia. Quando eu fui pro tiro de guerra. Então com 18 anos eu fui promovido e fui, né, alistado pro tiro de guerra, que eu lembro que até hoje o sargento, na última chamada, falou assim, ó, ainda tem umas pessoas a mais, então eu preciso dispensar alguns. Então, quem quer sair, já sai, porque eu não quero nego fraco aqui, não quero preguiçoso aqui. Então, se quiser sair, já levanta e pode ir embora.
Então, essas palavras ficou na minha cabeça desde a época do tiro de guerra lá, né? Que é o sargento falou: quem é fraco, quem é Sim. preguiçoso, pode. Então, isso para mim era como honra. Então, assim, eu não. Naquele momento eu não poderia estar servindo por conta do trabalho que eu estava sendo promovido, mas eu servi por causa dessas palavras do sargento. Então, assim, ele falou, né? Quem quisesse ir embora podia ir, mas nessas condições, né? Teve gente que levantou e foi embora, não ligou para as palavras dele, né? Que não quer dizer que ele falou que a pessoa seja, mas aquilo ali mexeu comigo e fez com que eu ficasse. Tanto que aí depois que teve o treinamento para ser os monitores lá, que eu lembro que você foi, e eu não fui porque aí o monitor ficava uma hora a Mais mais, tempo. né, lá. E eu não poderia porque eu tinha que ir trabalhar. Mas você Eu queria. queria demais, eu queria, né? Então, assim, onde eu entro, eu gosto de se destacar, né? Tá entre os que estão ali liderando. E eu fui percebendo isso no meu trabalho. Então, assim, o tiro de guerra naquela época não era remunerado, né? A gente tinha que servir lá, por mais que abonasse as horas do trabalho. Mas é o trabalho que estava me dando condição financeiramente de evoluir. Tanto que eu fui como encarregado com 18 anos. E com 19 anos foi inaugurar uma loja lá em Jaguariúna, né? E aí eu fui para lá para ajudar, acabei ficando lá. E aí eu fui já registrado como subgerente. Foi no período que eu estava já comprando a minha casa com 19 anos. Então, minha primeira casa eu comprei com 19 anos e já estava como subgerente. Então, dos 19 até hoje, aos 39, faz 20 anos que eu estou gerenciando Sim. rede de supermercado. Então, tem, às vezes eu vou falar de história, lembra daquela pessoa, lembra daquela loja tal, você vai lembrando, eu falei, nossa, cara, faz 25 anos dentro do supermercado, 20 anos gerenciando. Então, assim, um menino de 19 anos, né? Imaturo, aí comprando casa, pensando em casar, tudo aquilo. Mentalidade muito, né, avançada. Como até a gente falou um pouquinho nos bastidores, minha mãe, por necessidade, quando eu tinha 6 anos, eu e meu irmão foi, né, morar na casa da minha tia. E minha tia morava lá no Rio de Janeiro. Então não era ali em Mogi Guaçu, não era Itapira. Era lá no Rio de Janeiro. Então, assim, quantos quilômetros era daqui lá? E eu fui, né, com o meu irmão Carlinho, né, que é o segundo, para minha mãe ter um fôlego, né, para cuidar dos outros três que estavam aqui com ela. Então, eu já com 6 anos, eu já tive que amadurecer aí, né? De 6 para 7, ficar um ano fora, longe da minha mãe. Já não tinha meu pai presente, agora não tinha mais minha mãe. E o meu irmão também, o mais novo, que a gente era próximo da mesma idade, também ficou aqui. E aí o sentimento de ser abandonado de novo, né? Então, assim, já não tinha o meu pai. Aí minha mãe me mandou lá para casa da minha tia. Na minha cabeça não tinha essa, essa mentalidade que isso era o melhor que minha mãe podia fazer, até para ajudar nas condições que a gente tinha naquele momento. Mas eu fui percebendo isso depois, como eu falei, com 19 anos já assumindo, né, uma loja junto com um gerente. Depois com 20, 21 já, né, assumi uma loja sozinho, assim como gerente de loja. E isso foi moldando, né, foi me ajudando a estruturar e a construir essa história, né? Então, assim, aí essa parte de liderança foi natural um pouco, né? Claro que a convivência que a gente teve, o exemplo que a gente teve, mas o instinto, né, também da personalidade, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Enneagrama, vai facilitando esse crescimento que eu tive. Mas vai muito de como que a gente enxerga a oportunidade, né? Tem pessoas que acham que o cara é serviço dele, mandou eu fazer. Ele é folgado. Quando as pessoas passavam para mim fazer o serviço, eu via como aprendizado. Falei assim, eu vou fazer aquilo ali, eu vou aprender mais aquilo. Aí eu Sim. passava mais coisas, vou aprender mais aquilo. Então, tanto que assim, quem aprende, né? A gente sabe que não depende. Quanto mais conhecimento você tem e praticar aquilo que você aprendeu, mais resultado você vai ter. Eu acredito que o resultado que eu conquistei hoje, né? Que eu acredito que ainda tem muita oportunidade de buscar mais, foi com as oportunidades que foi aparecendo, eu fui assumindo aquilo para mim, fazendo o meu melhor e me destacado assim rápido até, né? Porque né, vamos por aí com de 15 para 19, né? Vamos falar 4 anos aí, já estava num cargo de subgerente numa rede de supermercado. Então, assim, quantas pessoas hoje que não gostariam de ter esse acesso, né? E eu, muito novo, já tinha. Tanto que ainda enfrento dificuldade, até há uns 10 anos atrás, né, as pessoas, eu quero falar com o gerente. Eu chegava lá e falava, você que é o gerente? Tipo assim, o perfil do gerente é aquele senhor, né, de cabelo grisalho, Sim. né, mais maduro, e eu lá com 20, 21, 22, 23 anos já era gerente de uma loja. E aí, assim, as pessoas iam entendendo porque eu era gerente pelo comportamento que eu tinha, pelo resultado que eu entregava,
pelo retorno que eu dava para o cliente, para o funcionário, né? E quantas pessoas eu ajudei a formar, a moldar. Tanto que isso fez com que eu projetasse aí e fizesse com que empacotasse esse conhecimento, essa teoria que eu tinha num livro para ajudar essas pessoas que também estão buscando esse crescimento. Que a gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Entrando num contraponto aqui, as pessoas têm aquele ditado: a primeira impressão é a que fica. Eu discordo. Hum, Como o Eduardo falou, ele com 20 anos de idade, gerente, supervisor ali do setor, e as pessoas olhavam para ele e falavam assim: você que é o gerente? Mas por trás do visual tinha uma pessoa capacitada, uma pessoa que já tinha passado por várias experiências, tanto profissionais como familiares, já tinha percorrido um processo, sim, né? Jogar futebol, time, comunidade, né? Que ali é uma comunidade. sim, Depois o tiro de guerra, que ali é 100 atiradores, é 100 mentes ali, cada um sim, pensa de um jeito, disciplina, liderança rígida. sim, E por trás ali tinha um gestor, mesmo que novo, porém exercia e praticava com eficiência. sim. Então, assim, as pessoas falam, a primeira impressão é que fica. Depende. É. Depende da profundidade que você quer chegar. Depende do ambiente que você está, da forma que você se comporta, né? Como você se apresenta, entendendo as pessoas que você está se apresentando, né? Tudo isso vai forjar essa primeira impressão, mas é o que fica mesmo é o que você vai conduzindo diariamente, né? A convivência, o comportamento, as atitudes, tudo isso. Um ponto aqui importante, você que quer empreender, você que quer se destacar no mercado, cuidado com essa parte aí de a primeira impressão que fica. É, Às vezes você está atendendo um cara com muita grana, o cara tá de chinelo. Eu falei no vídeo, né, do Zé Firino lá, sim. porque é assim que o pessoal anda lá na loja um. São muito simples, né? São simples, mas, né, Dono de uma rede, né? Tá é aí. o jeito das pessoas. Eles foram criados e têm essa cultura e honram essa cultura. E não tem nada de errado, tá tudo bem. Mas o pessoal são prósperos e tem a maior rede, acho que, da região Sim, de supermercados, né? Então, assim, cuidado com essa frase. Cuidado com algumas frases, algumas gírias brasileiras que fecham portas. sim. Tem, Concorda, Eduardo? não, sem dúvida. E tem muita gente que apresenta, né, uma primeira impressão muito boa, mas você vai olhar profundamente o conteúdo, é raso, né? E tem pessoas que já ativaram a sua identidade, né, independente de roupa ou carro, o que for, eles vão ser elas, né? E às vezes às vezes não, na maioria das vezes tem uma profundidade muito grande ali com que o resultado que essa pessoa entrega não é o que define ela, mas molda, né, o comportamento que ela teve. Então, independente de roupa, carro, casa, é aquilo que você é, né, sua identidade. Sim, com certeza. E agora para a gente continuar aqui, que está muito interessante esse bate-papo aqui nosso aqui. Umas 3 horas aí, se deixar. Agora eu quero fazer uma pontuação aqui. Você, empresário, microempreendedor, dono de alguma empresa de varejo. A gente está aqui, ó, cara a cara com um profissional de 20 anos, mais de 20 anos aí no mercado. Se você tiver dúvida, tiver alguma coisa que você vê, alguma dor aqui no seu empreendimento, o Eduardo é uma boa pessoa. É um cara que eu indico aí para você, empresário. Tá trocando a ideia com ele. Às vezes um bate-papo aí, ele consiga resolver sua dor. Sim, Eu vejo isso muito no mercado de trabalho. Hoje, as pessoas que eu ando, que eu frequento lá em São Paulo, Eduardo, elas buscam parceria de confiança. O dinheiro vai ser a consequência ali, a energia é a consequência, mas a primeira coisa é o conhecimento ali, é o que uma pessoa pode gerar de valor. sim, Então você, empresário,
que está nos assistindo, que vai nos assistir, salva essa parte do vídeo, conecta com o Eduardo, conecta com a gente. Por que que eu estou falando isso aí? Porque isso pode ser o próximo passo da sua empresa. E o passo ou pode ser do progresso ou pode ser das portas suas fechando. Né, Eduardo? Você já viu muita gente aí desse mercado fechando portas por falta de conhecimento. Fala um pouco pra gente aí dessa Sim. parte mais desenvolvedora mesmo de gestão de varejo. O que eu já presenciei, já vivi isso, né? Falando sobre supermercado, mas vale para qualquer empresa. Né? O empresário vai lá e investe em tecnologia, investe em equipamento, investe em estrutura, infraestrutura, só que esse investimento não tem a mesma proporção no investimento em pessoas, né? Que o que faz movimentar o mundo hoje são as pessoas. Então, assim, vai ter pessoas capacitadas e vai ter pessoas que não estão capacitadas. E qual é, né, a parte do seu investimento que você está dedicando para isso? E dentro da sua empresa, já tem pessoas qualificadas, já tem pessoas muito boas lá dentro. Qual é a atenção que você está dando para elas? Porque o que a gente mais escuta hoje que tá dificuldade de mão de obra, tá escasso de gente querendo trabalhar, que as pessoas não quer nada com nada. Olhando para esse contexto geral, né, em partes tem razão, só que eu acho que a grande parte não. Porque se você tem pessoas que às vezes entregam um resultado que às vezes faz por 2 ou 3 pessoas, valoriza ela, reconheça ela. E valorizar e reconhecer não está só relacionado a dinheiro, mas traz a pessoa, mostra para ela o que ela está fazendo, a responsabilidade que ela tem. E claro, automaticamente, se a pessoa está te ajudando a te entregar um resultado melhor, valoriza sim financeiramente. Porque aí você vai conseguir manter aquela pessoa ali com você e fazendo a sua empresa crescer. Em contrapartida, você não vai ter o time 100% comprometido, 100% com o mesmo desempenho desse 2, 3 que você destaca dentro da empresa. E o que você está fazendo com isso, né? Então, até eu falei em outras oportunidades que assim, ó, se você quiser a mentalidade do funcionário igual à sua, esse funcionário daqui a pouco ele vai sair da sua empresa e vai montar o negócio dele. É ótimo, né, ter dentro da missão, visão e valor, colocar lá apoiar o empreendedorismo. Isso é ótimo. Então você tem que ter essa consciência que esse funcionário vai evoluir, amadurecer dentro da sua empresa e você vai saber se deu certo ou não quando esse cara sai e vai montar o negócio dele. Porque ele Um muita prazo de coisa, validade ali, Edu? sim, porque muita coisa vai aprender dentro da empresa, da sua empresa, né? E tem empresas que não quer treinar, não quer capacitar, com essa mentalidade que assim, ó, eu vou treinar, vou capacitar, daqui a pouco essa pessoa sai. Agora, o que faz a pessoa querer continuar, querer ficar próximo de você? Quando ela ainda sente que ali é um lugar que ela sente acolhida, que ela sente valorizada, reconhecida, tem essa proximidade das pessoas importantes ali dentro que vai contribuir para entregar um resultado positivo. E a questão de capacitação, né? De treinamento, de um RH ativo, né? Que hoje as empresas que têm RH, na maioria delas não trabalham o RH, trabalha mais o DP, né? Só a parte de contratação, demissão, a burocracia, e a parte do acolhimento, né? Da proximidade, de olho no olho, de pessoa para pessoa, né? Isso aí acaba se perdendo. Então hoje a rotatividade acaba se tornando alta por conta disso. E as pessoas estão cada vez mais com a informação na palma da mão. Então, assim, né? Chegou mais uma empresa aí que tem um aplicativo de veículo aí que você tem uma remuneração boa. Então, o cara que fica ali para ganhar R$ 2.000, R$ 2.500, se ele tiver um carro, uma moto que ele vai trabalhar nesse aplicativo, ele vai ganhar mais. O que vai fazer com que, mesmo ele sabendo que ganha mais, fique na sua empresa? Às vezes eu gosto de usar o exemplo do sócio torcedor do time de futebol. Tem pessoas que não basta só torcer, né, pela empresa. Vamos falar que os times de futebol já se tornaram uma empresa hoje. Além de torcer, ainda eles vão lá e colocam dinheiro. Então, eles são investidores, né, do time. Então, quando as empresas chegarem nesse nível de que o seu funcionário se torna um investidor e ele não precisa colocar dinheiro, mas investir tempo dele, investir energia dele para dar resultado na sua empresa, você vai estar no caminho certo. Sua empresa vai prosperar, vai multiplicar
e ela vai crescer, automaticamente esse funcionário que é o seu sócio torcedor vai crescer junto com você. Agora, quando você tem esse funcionário que ele é o seu sócio torcedor, ele investe tempo, investe energia e você não reconhece, você vai perder. E aí as empresas estão perdendo gente boa, né? Porque os bons não saem por conta de dinheiro, né? Eles saem por não ser reconhecido, né? Não ser visto, não ser valorizado, não apenas na remuneração, mas também não ser ouvido, né? Porque assim, eu já trabalhei, né, nessa minha vida aí, numa empresa que eu cheguei na diretoria e falei, viu, essa pessoa que você permitiu tomar conta de tudo, ela faz isso, isso e isso. Toma cuidado, que num futuro próximo aí pode dar problema. Tanto que deu problema, a rede que eu estou hoje foi lá e adquiriu 2 lojas dessa outra rede. Então, assim, por quê? Gestão. É confiar na pessoa errada. E vai ter pessoas dentro, né, ali próximo de você, que vai estar ali no dia a dia, vai enxergar e vai te falar. Só que talvez não é uma pessoa que tem um cargo que represente muita coisa, você não vai dar ouvido. Mas está nessas pessoas aí a diferença, aquela pessoa que vive o dia a dia, né, que está ali entendendo o negócio, né? A gente já falou que tem um coração ensinável, um coração bom que olha para a empresa como se fosse dela. Então, se cada empresário que está assistindo aí, né, escutar mais o seu funcionário, né, aquele cara que está ali dedicado dentro da empresa, independente de quantidade de tempo, né, que aí a gente vai ganhando confiança, vai ganhando respeito, e isso é com o tempo, a gente sabe disso. Mas tem gente que às vezes lá, uma tia da limpeza, né, vai dar uma grande ideia, vai ser uma outra pessoa que não tem esse cargo tão alto, pode ser que aquela ideia, aquele ponto de vista dele mude algo dentro da sua empresa. Então hoje, se você não estiver presente, não estiver ali participando do dia a dia, ou RH ativo, né, dentro das operações, as coisas não acontecem. Então, vai ter gerente que vai barrar, vai ter supervisor que vai barrar, vai ter muita gente que vai barrar, porque talvez se torne uma ameaça. Então, se você for uma pessoa muito competitiva, tem uma visão muito grande e você começa a se destacar, depende da onde você está, você vai estar mexendo com gente grande, né? Gente grande que ganha salários de 15, 20 mil reais aí, que não quer perder aquela boca, né? Vamos dizer assim. Então, talvez você ter esse cuidado também. Eu falo um pouco nas minhas redes sociais, eu falo de relacionamento. Então, hoje, aquele cara muito questionador, muito, né, talvez que está questionando coisas da empresa, né, que é nada pessoal, não tenha uma oportunidade por não ter um bom relacionamento com as pessoas que tomam uma decisão. Então a gente tem que olhar para o contexto geral, né? Trabalhar essa parte de relacionamento, né? Não ser algo muito fechado, que minha opinião é essa e é assim que funciona, não. Mas tá sempre se relacionando bem com as pessoas, não precisa deixar de ser você, não precisa ser falso, não precisa fazer coisa errada, mas você precisa ter bom relacionamento, que isso vai te levar em lugares que você nem imaginava, que a gente fala sobre network, né? Então, assim, network promove mais do que resultado. Não sei se é felizmente ou infelizmente, mas quando você tem bons relacionamentos, né, tá próximo de pessoas boas, né, que tem a mentalidade diferente, vai te levar em outro nível. E para as empresas funciona da mesma forma. Vai ter gente que vai ter uma mentalidade boa, vai ter gente que não tem tanta mentalidade boa e está num cargo grande, mas alguma coisa de bom ele fez para chegar lá. E quando você não está lá, você tem que olhar para aquele contexto e falar assim, ó, o que que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar para chegar lá. Então, hoje tem muita oportunidade. Eu falo para os empresários, para dono de qualquer negócio, olhar para as pessoas como pessoas. E aí, né, temos ferramentas que ajudam a olhar para isso, que é o Enneagrama, que fala um pouco sobre perfil, né? Fala sobre 9 personalidades, né? Eu falei um pouco sobre pessoas instintivas, emocionais e mentais. Até na contratação, quando você entende aquele cargo que você precisa, que você busca aquela função, aquela vaga que você busca, tendo esse conhecimento, que é né, dentro das empresas, hoje é o RH que tem que trabalhar muito forte isso, ajuda na contratação. E quando a gente não acerta na contratação, né, que não tem os critérios pré-estabelecidos, definidos, tem que investir em treinamento. Então, assim, calculando quanto está custando a rotatividade, quanto está custando essa contratação que não deu certo, e o que custaria para você montar, né, ou moldar um processo seletivo mais adequado, com critérios, né, de definição de perfil para a função, treinamentos, né, que tem que treinar, capacitar de tempo em tempo. Acredito que, assim, no mínimo uma vez por mês tem que ter uma reciclagem, cada 6 meses um treinamento separar o time, né?
chamar alguém de fora, alguém com conhecimento, né? Porque às vezes a gente fala, né? Dentro de casa você fala, a pessoa não escuta. Vem alguém de fora, vai lá e fala a mesma coisa, a pessoa dá atenção. É fato. Então, hoje estamos aqui falando um pouco sobre isso, né? Até Jesus Cristo na terra dele é filho do carpinteiro somente, né? Então, e tem oportunidade, e fica aqui a pergunta para os donos de empresa aí, dentro lá do seu orçamento, quanto está dedicado para a parte de treinamento, desenvolvimento, né? Então, às vezes, o que você vai economizar de outra atividade, você vai investir em treinamento. Esse valor em treinamento, eu acredito, né? E posso afirmar que vai ser muito menor do que você gasta com turnover aí. Sim. Aí é muito importante porque o que a gente está citando aqui? Investimento com pessoas. Sim, A maioria dos empresários hoje, eles falam que não tem, né, recurso para poder investir em pessoas, com treinamento, mentoria, própria equipe, investimento com tecnologia. E como que funciona? Hoje, as empresas especialistas nessa área, elas primeiro o que que elas fazem? Quanto furo tem dentro do seu balde? A torneira está ligada, está caindo o recurso ali, mas o detalhe é o quê? Quantos furos tem dentro do balde? A pergunta é o seguinte: quantos furos tem dentro do balde da sua empresa? Às vezes, muitas das vezes, o dinheiro que você não tem para investir no recurso ali no seu empresário, no seu gestor, no seu sócio, na própria empresa, em tecnologia, pode ser esses furos. Hoje temos vários recursos para tampar esses buracos, sim. várias Ferramenta. soluções, ferramentas. Então, você empresário dá um olhar mais, né, técnico, com carinho aí nessas partes, porque isso vai ajudar a sua empresa, vai ajudar os seus colaboradores, e isso vai escalar o seu negócio, porque Sim. você vai conseguir respirar. Quantos hoje trabalho exprimido? Quantos hoje faz tudo ao mesmo tempo? Quantos empresários você conhece? Eu conheço vários. Ele é o RH, ele é o financeiro, ele é Ele é o o faz gestor. tudo, né? Ele é aquela chave de ciclismo que Uhum. ela abre e desmonta a bicicleta inteira. Hoje, um empresário, um microempreendedor que começou agora ou que está martelando aí há muito tempo desse jeito, é pessoas. Encontrar pessoas que têm essas soluções, encontrar pessoas que tenham conhecimento, ferramentas e colocar em prática. Sem dúvida. E esse investimento, ele vai vir. Ele está na sua mão. É que você está deixando escorrer. Então, Eduardo, para a gente continuar aqui, vamos tocar agora, ó, no ponto do livro. Tudo que você falou de. Não, vamos lá, vamos para o estoicismo. Uhum. Comenta pra gente aí o que que é esse tal de estoicismo. Então, só resumindo o livro. O livro é um pouco do que a gente falou sobre família, sobre liderança, sobre até ali os códigos da autoliderança. E lá atrás, se eu tivesse alguém, né, que me desse a mão, né, e falasse para mim assim, ó, vai por esse caminho, usa essas ferramentas, que você vai ter menos trabalho e mais resultado. Eu não tive isso. E quando eu pensei em algo assim, que eu poderia ajudar as pessoas, que as pessoas, né, a gente, como que a pessoa vai te ouvir? Ela vai olhar você, vai ver o resultado que você está tendo, aí elas vão ter esse interesse de aprender ou saber como você fez. Então, eu pensando nisso, né, estudei lá, fui buscar conhecimento, né, lá em Serra Negra, né, várias imersões lá, eu ia de quinta a domingo, ficava lá 24 horas dentro do hotel lá com o professor Marco Meda, né, em Serra Negra. Aprendi um pouco sobre Enneagrama, um pouco sobre PNL, oratória, e a partir desse aprendizado eu fui buscar um pouco de conhecimento e conhecer o estoicismo. Então, o estoicismo, ele, né, é muito antigo, né? A Marco Aurélio, Epicteto, falava sobre esse conceito de você não ser tão reativo, né? De deixar as coisas, o que depende de você, você faz, o que não depende, você delega. Então, o estoicismo, para quem está no meio corporativo, quem, né, convive
num ambiente aí de trabalho, ou de liderança, ou dentro de casa, ele vai te ensinar a se posicionar de uma forma mais saudável, né? De cuidar da mentalidade, cuidar do corpo e fazer a sua parte. Então, hoje, muitas pessoas sabem que precisa se alimentar direito, sabem que precisa dormir bem, sabem que precisa... E por que que não faz, né? Então, isso, assim, isso aí é que você falou sobre crença, sobre até valores, mas sobre também a sua infância como que era, e você vai repetindo padrões. Então, o estoicismo é uma filosofia de vida, eu acredito, que vai te ensinar a viver e conviver de uma forma mais saudável e mais natural. Então, para quem não conhece, né, eu indico, né? Tanto que no meu canal do YouTube lá tem um pouco explicando sobre estoicismo, sobre enneagrama, sobre PNL. Então, tá lá método praticamente, né? Não só no YouTube, como no Instagram também, no TikTok, né? O mesmo nome, tá? @método praticamente. Eu falo um pouco sobre isso. E o livro resume um pouco sobre autoliderança, né? O que me fez se tornar um líder foi com que eu aprendi a ressignificar algumas coisas, né? Foi entender um pouquinho sobre perfil, fui aprender um pouco sobre fala, sobre dicção, né? Para se expressar, porque a responsabilidade de quem passa a informação não é de quem recebe, né? As pessoas não entenderam o que eu falei. Então, é de quem está passando a comunicação, é entender o público que você está tocando, né? Talvez se tem vários níveis de público, você vai sempre nivelar pelo público mais simples, para que aí todos entendam, né? Então, fui aprender sobre isso. E a base do livro fala de ter um pouco do enneagrama, que é a base aí, estoicismo e PNL, e andragogia. A andragogia também fala sobre o ensino do adulto. A criança aprende, né, o modo pedagógico, né, que é lá A, B, C, 1, 2, 3. O adulto ele aprende por experiência, né? Então, assim, se não fizer sentido para você, você não vai me dar atenção. Se também você não olhar para quem está falando e ver, né, algo que vai te acrescentar, também você não vai dar atenção. E nas reuniões que eu faço com o meu time, eu não faço uma reunião com aquela cadeira uma atrás da outra. Eu faço uma cadeira uma do lado da outra. Para quê? Ninguém é melhor do que nós todos aqui juntos. Então, sim, nós estamos lado a lado, né? Enfrentando as mesmas Faz uma dificuldades, aliança uma ali. aliança. Então, assim, até numa reunião até de clínicas aí, né, de recuperação, tá cada um ali contando a sua história, um do lado do outro, então não tá ninguém à frente do outro, tá todo mundo ali do lado. A sua história não é melhor do que a minha não é melhor que a sua, mas a nossa história junto pode se tornar uma ferramenta para salvar outras histórias. Então, a andragogia é o ensino do adulto. Então, eu juntei todas essas ferramentas e criei o método praticamente, que é um livro aí de poucas páginas, né? Mas com exercícios aí dentro, né? Que você lendo ele vai ter alguns exercícios para você praticar, porque né, o resumo sobre praticamente de prática, né? Prática de praticar, né? De fazer, e mente de mentalidade. Então não adianta a gente estar aqui falando, né? Nós vamos ficar aqui 2, 3 horas falando, passando bastante conhecimento, tudo que a gente aprendeu, se não servir de nada, Não colocar em ação, se né, não Du? for colocado em prática. Então, a base do livro é estoicismo, PNL, enneagrama e andragogia. O enneagrama fala um pouco sobre perfil, né? Gostaria de falar um pouco. O enneagrama, eu já falei um pouquinho para você, até no meu Instagram lá tem um teste do enneagrama gratuito para quem quiser fazer. No final do teste sai o resultado ali com o perfil, né? Você fez, você viu como que sai um resumo. E eu posso ali ajudar a detalhar mais sobre o perfil. 27 perguntas, é bem rápido, coisa de 2, 3 minutos. Né? Você preenche, você faz, sai ali um molde, né? Um pouquinho sobre características, sobre perfil. Que aí fala sobre os 9 pontos, né? Que a gente já para quebrar protocolo aí começa pelo 8, né? O 8 é poderoso, o 8 é aquela pessoa que dá um tapa na mesa e fala: se eu não estiver aqui, as coisas não acontecem. Então, se você conhecer alguém com esse perfil, é aquela pessoa instintiva, né? Aquela pessoa que busca ter o poder, né? De busca resolver conflito ou até ir de confronto com muita coisa, né? Esse é o tipo 8. Está dentro dos instintivos. Aí o 9 é o mediador. O 9 ele também é um instintivo, mas é aquele cara que apaziguador. Você está certo, mas você também está certo para evitar o conflito. O 9 é um cara família, né? Que cuida da família. Às vezes é aquele cara que
vai ficar em casa por causa dos filhos mesmo. Então, assim, talvez o relacionamento não tá bacana, mas ele vai dar um jeito de cuidar da família para não perder ela, porque o 9 ele é muito família, ele é um cara mediador mesmo, apaziguador. Aí vamos pro 1, dentro dos instintivos, né, que é 8, 9, 1. 1 é o perfeccionista, aquela pessoa que gosta de regra, gosta de planilha, aquelas pessoas que gostam das coisas tudo certinho. Se tiver, né, uma coisinha torta, ele vai lá, arruma. Se tiver um tapete dobrado, ele vai lá e desdobra. No caso, seria um bom gestor. Todos são, né, vamos falar assim. Tem alguns que têm umas características melhores para administrar. Mas o 1, ele seria um bom gestor, mas é aquele cara detalhista, né? Se ele for muito detalhista também, entender que as pessoas não são, ele vai ter dificuldade, entendeu? Então, aquela pessoa que ele é detalhista, gosta de regra, gosta das coisas tudo certinha, ela tem que reconhecer que o mundo não é perfeito, né? Então, assim, as pessoas não são perfeitas, né? Então, ela tem que entender isso. Então, tem ponto de melhoria de cada perfil e tem ponto de evolução também de cada perfil. Mas um, sim, seria um bom gestor. Até depois eu posso dar alguns exemplos por perfil aqui para você entender. Então, encerrando os instintivos, que é o 8, 9 e 1, vamos para os emocionais, 2, 3 e 4. O 2 é aquela pessoa coraçãozão, sabe? Aquela pessoa ajudante, que está sempre ali disposta em fazer, em ajudar, em contribuir. Só que ele faz muito mais por você do que por ele, sabe? Aquela pessoa que você chegou em casa com sacola, vai lá e toma da sua mão, deixa que eu te ajudo. Traz um cafezinho, traz uma água. Aquela pessoa bem prestativa, aquela pessoa do coração grande. Então, tipo 2 é esse perfil. Que assim, vou dando alguns exemplos. Para atendimento, aquela pessoa para recepcionista é o melhor perfil. Então, dentro do supermercado, atendente de padaria, atendente de lanchonete, aquela pessoa ajudante, ela vai ter um ótimo perfil para se encaixar nessa função. Como gestor, como líder, ele vai ser aquele líder que cuida do time, põe debaixo do braço, sabe? Tá sempre ali fazendo, é só ter que tomar cuidado para não ser muito operacional e não ser tão gestora. Mas também tem essa parte aí. Vou voltar lá no 8 para dar exemplo. O 8 é um líder nato, ele nasce liderando, dando ordem, mandando, né? É o mandão. O 9 é o líder mediador, aquele líder que está ali, né, participando, convivendo e mediando. O 1 que a gente citou aqui, né, que é aquele cara organizado. O 2 é o ajudante, aí para atendimento excelente. E tem o 3. O 3 é o vencedor, é o mais vaidoso. Mas o 3 é aquele cara que, se você colocar meta, né, desafio, alvo para ele atingir, é o cara mais de entrega. Ele também nasce com a liderança debaixo do braço. Então, aquele cara que você fala assim, ó, tem esse desafio aqui que ninguém conseguiu fazer ainda. Eu precisava de alguém para resolver esse problema. Cara, tipo 3 ele vai entregar. Ele é o cara para desafio. Ele é o cara para buscar resultado, para atingir meta, aquele cara para ser desafiado. Só que ele gosta de ser reconhecido, ser valorizado. Então é o cara que mais tem essa questão da vaidade aí, que aí ele vai de confronto com a minha história aí, né? Que vai construindo, né? Conquistando. Então é o tipo 3. O tipo 4 é né, conhecido como o bipolar. O tipo 4 é o intenso. Aquela pessoa que ela assim, ou ela faz muito ou ela não faz nada, né? Ou de manhã tá bem, de tarde já tá chateado, tá bravo, né? À noite não quer nem conversa. Mas é a pessoa mais criativa, né? Tipo o Steve Jobs, né? Que criou o iPhone. Então, de uma ideia de ver alguém fazendo alguma coisa, surge uma ideia que vai revolucionar o mundo. Tipo, o 4 é o mais criativo. Então, isso aí encerra os emocionais. Aí depois nós vamos para os mentais, os que pensam. Então, o tipo 5. Tipo 5 é analítico, é o confundido com o CDF, aquela pessoa que busca conhecimento, estuda muito, está sempre buscando, né, com origem e base no que você está falando tudo isso. Então, tudo que a gente falou aqui, por tipo 5, se você não falar de onde você tirou, qual é a base, qual é a estrutura disso, ele não vai acreditar. Ele vai buscar a fonte lá para, agora entendi, agora está tudo certo. Mas aquela pessoa da estratégia, aquela pessoa que num planejamento, né, numa organização, é o cara de números, tipo a TI, né? O cara de tecnologia. Aí nós vamos para o tipo 6, que é o precavido. O precavido é o técnico de segurança do trabalho, aquele cara que está sempre olhando. Nossa, mas na sala que fechada só tem uma porta, se aquela porta não abriu, sai por onde?
vou viajar, levo dinheiro, cartão, Pix, vai que não dá certo. Então, aquele cara tá sempre se precavendo de algum problema. Só que um cara dentro da empresa é aquele que vai enxergando as coisas que pode acontecer de errado. Aí vai fechando essas janelas, né? Ó, isso aqui pode dar errado, isso aqui não, isso aqui sim, faz isso, que por esse caminho vai dar certo. Então, aquele cara mais seguro. Está sempre em alerta ali. Tá sempre ali, né? É o sentinela lá, né? Tá sempre ali de plantão, vendo o que que vai acontecer para evitar um problema. Então, o tipo 6 é o precavido. E finalizando os mentais aí, tem o otimista. Então, o otimista, que é o tipo 7, é aquele cara tá sempre pronto. Quando você chamar ele 5 horas da manhã ou 10 horas da noite para fazer qualquer coisa, ele vai estar sempre ali à disposição. Mas para coisa boa. Talvez para coisa ruim ele não vai querer muito, não. Para uma festa, para alguma coisa, vamos correr, vamos fazer alguma coisa positiva, você vai chamar esse cara, ele vai estar sempre ali. Só que ele tem que tomar cuidado para não pegar tudo, de tudo um pouco para fazer e não dar conta de terminar nada. Mas é um professor aquele animado que chega, vamos lá, galera, pessoal, vamos aí, vamos para cima, isso aquilo. Então aquela pessoa engajada mesmo, aquela pessoa ativa para cima, né? Professor Toninho. Então, mais ou menos isso. Então, o tipo 7 é o otimista. E a gente fechou aí os novos perfis. Dentro dos novos perfis ainda tem aquela questão da asa, quem que está do lado, tem um comportamento, se você é autopreservação, se você é sexual, é mental. Então, assim, tem depois 27 variações que aí lá na minha bio do Instagram, tem o teste que lá detalha um pouco mais saindo o resultado. Mas esse é um assunto que quem quiser saber mais sobre isso, né, nos procure, nos chame que a gente pode detalhar. Mas você tendo esse conhecimento, né, sobre perfil, sobre comportamento, vai facilitar e te ajudar um pouco a entender mais sobre as pessoas, né? Eu fui explicando aqui, às vezes, a pessoa que está ouvindo aí vai associando as pessoas, né, como você citou, o professor. Mas o trabalho maior é você se autoconhecer. Então, o livro fala um pouco sobre isso, né? Então, a gente tem essa facilidade de definir as pessoas, né? De entender o comportamento das pessoas, e às vezes tem dificuldade de nos definir, né? Ah, eu tenho esse tipo de comportamento, tenho essa atitude, tenho... Então, estudando isso, né? O livro explica também um pouco sobre isso. Eu, Eduardo, né? Não parece, mas eu sou um cara mais emocional, né, do perfil do padrão do tipo 3 aí, mas sou aquele cara que, né, vim lá do pacote, virei repostor, né, até gerenciar uma loja, com um salário muito bom hoje, fora as premiações, tudo, a gente tem uma remuneração muito boa, mas que foi conquistada, né, então assim, aí o que que eu aprendi, né, sabendo do meu perfil, que eu tenho que trabalhar essa parte da vaidade, né, um dos maiores aprendizados dentro da liderança foi entender que eu não construo nada sozinho, eu preciso de pessoas, né. Lá atrás, quando eu conquistava algumas coisas, eu falava, você viu o que eu fiz, o que eu conquistei? Hoje eu falo, você viu o que nós fizemos? O que nós conquistamos? Então, assim, isso facilitou eu me conhecer, entender o que eu precisava trabalhar em mim para fortalecer e estruturar um resultado mais expressivo. Então, assim, o maior aprendizado que eu tenho, conhecendo um pouquinho sobre o meu perfil dentro do supermercado hoje que eu atuo, é cada vez mais que eu trabalhar as pessoas, que eu ensinar, que eu multiplicar. Aquilo que eu aprendi, eu ensinar, formar gente, né? Que eu já promovi muita gente, né? Muito repositor para líder, líder para encarregado, encarregado para subgerente. Então, assim, indicação para pessoas virar gerente. Então, eu tenho essa história, essa bagagem comigo, muito do que eu fui buscar de conhecimento, que o Enneagrama me ajudou muito. Aí eu resumi tudo isso e fiz o livro. Nesse livro aqui, o manual de instrução, praticamente. E esse livro aqui, Eduardo? Podemos abrir ele aqui? Claro. Isso é um presente meu para você aí. Tem uma caneta aí pra gente, por gentileza? Os códigos da autoliderança. A evolução começa na mente, o resultado vem na prática. Eduardo Severo. Vou fazer uma dedicatória para você aqui. Esse livro que você vê, fala um pouquinho sobre, né, o autor, fala um pouco do método, né? Do método aqui tem 8 códigos, né, dentro dessa metodologia. Que o primeiro código é consciência, né? Aquilo que eu falei e citei aqui. Quando a pessoa traz para a consciência, ela está presente, né? Entendendo aquilo que está sendo falado, visto ou está acontecendo,
Isso aí vai se tornando a pessoa mais madura, né? Vai entendendo o que é aquilo que está acontecendo, o que ela está vivendo. Emoção, né? A gente tem que trabalhar porque até a parte financeira, normalmente a gente acaba se perdendo pela parte emocional, né? Talvez eu, quando criança, não tive uma bicicleta, eu vou lá, hoje eu tenho um pouquinho mais de condição, vou lá e compro uma bicicleta, custa lá 2, 3 mil reais. Então, essa parte emocional, se você não trabalhar ela pode te ajudar, mas ela também pode te lascar, né? Vamos falar o Sim, português correto. Depois a gente vai para a presença, né? Então, assim, ó, tudo que está no livro, eu falei aqui, você vai refletindo sobre o que a gente falou. Então, assim, consciência, emoção, presença, né? Presente estar aqui, a gente está aqui na sala, né, no podcast aí, falando sobre autoconhecimento, sobre liderança, sobre família. Então, se a gente não está aqui, eu estou aqui conversando, pensando lá no serviço, eu estou pensando lá na minha casa, eu estou pensando em outra coisa, eu não estou presente e aí eu não consigo desfrutar desse momento. sim, Então, aqui também a gente fala um pouco sobre isso. Comunicação consciente, né? Então, assim, junto a comunicação e consciência é aquilo que nós estamos falando. Se não fizer sentido e se a gente não tiver consciente daquilo que a gente está querendo expressar e passar para as pessoas, não vai adiantar de nada. Exemplo, né? Então, falamos sobre comunicação consciente, sobre exemplo, né? Exemplo como pai, exemplo como gestor, exemplo como pessoa. Então, assim, é base dos 8 códigos aqui. Disciplina consciente, então, assim, se a gente não tem a disciplina que o exército talvez ensinou um pouquinho, eu falei um pouco da minha mãe também sobre disciplina, a gente também não consegue conquistar as coisas. Expansão é aumentar, expandir, é multiplicar. Então, talvez uma parceria que pode surgir aí de a gente pegar todo esse conhecimento, toda essa teoria que a gente está aqui, com a prática que já é aplicada, né, com o livro que fala um pouco sobre isso, e entregar para mais pessoas, né, empacotar tudo isso que a gente está falando aqui, criar um produto ou um serviço, né, e entregar para as pessoas. Então, conclusão, né, uma frase síntese aqui além de teoria aqui, tem alguns exercícios que para você praticar, né, você vai ler, eu quero que depois você me dê um feedback, né, de um livro, é um livro de 57 páginas, bem curto, mas muito simples e objetivo. Então, assim, tem muitas pessoas que às vezes não têm facilidade até de leitura, ou têm dificuldade de não ler livro, aí eles veem pelo tamanho do livro, né, esse livro é pequeno, então eu vou começar por esse aqui que vai já. é um incentivo ali, né? E além de ler, aqui tem uns exercícios para você pôr em prática aquilo que você aprendeu, né? Que a gente falou aqui um pouquinho. E depois, no final desse livro, você tendo uma evolução, você pode voltar e ler ele de novo com um nível de consciência maior, entendeu? Então não é um livro que você leu e ele acabou. Você pode reler ele várias vezes, quantas vezes for necessário, com um nível de consciência maior. Então, ó, eu li aquele livro, igual eu li o Monge Executivo lá quando era mais novo. Há 6 meses atrás eu li de novo. Então, assim, fez um outro sentido para mim o livro. Então, esse livro eu também quis criar esse conceito de que, com o nível de evolução que você vai ter, você lê de novo, vai te gerar um novo aprendizado. Sim, Uma com fase certeza. diferente e vai gerar um exercício novo, um resultado diferente. Então, com esse conceito que eu criei o livro. Né, que eu coloquei o livro, tem os cursos na Hotmart, que proporcionou, né, o e-book se tornar um livro e fez com que a gente está aqui hoje falando sobre esse assunto e que as pessoas tenham acesso a isso, né? Que está no link da bio do meu Instagram, né, que é @método praticamente, para quem tiver interesse, ou nos chamar no direct aí que a gente pode dar mais detalhes e explicar um pouquinho. Vou assinar aqui o livro para você aqui. Sobre livro, galera, você que está acompanhando até agora, que a gente vai finalizar aqui esse The Paul Store, presença do nosso amigo Eduardo. O livro é o seguinte, o livro para o autor, ele faz 100% de sentido. Para você que é leitor, às vezes uma frase fez sentido. Eu aprendi com um sábio. Leu uma página, fez sentido aquela frase, pratica. Pratica o que está ali. Não deixa passar batido, não. O nome do livro do Eduardo já faz total sentido ali. Então, toda vez que você estiver lendo um livro ou ver alguma coisa ali que você viu que faz sentido para algo bom na sua vida, faz a prática daquilo lá. Faz esse teste. Faz um teste. Simplesmente um teste.
Aí depois você me fala. Faz quanto tempo que você escreveu o livro? Esse aqui foi no começo desse ano. Começo desse ano. Isso aí. Vamos desfrutar desse conhecimento agora. Agradeço. Ô Eduardo, para a gente finalizar aqui esse de Paulo Store, a gente vai fazer um bate-bola aqui rápido, sem explicar muito. Combinado? Sim. 1-2 ali do futebol de rua. Sim. Lembra ou não? Toque passe. Experiência ou atitude? Eu acredito que com atitude você vai ter mais experiência. Contratar ou treinar? Você contratar já pronto é um risco. Agora você contratar e treinar é a certeza que você vai entregar aquilo que você acredita e as pessoas vão aprender e vão lembrar de você pro resto da vida. Liderar ou mandar? Não tenha dúvida que o líder, ele não manda, né? Ele é seguido. Então, quando você tem um exemplo como liderança, as pessoas vão olhar para você e vão querer fazer as coisas por você, não para você, né? Processo ou pessoa? Um segue o outro, né? Só existe processo porque tem as pessoas que fazem e só existe as pessoas porque os processos fazem com que elas evoluam. Cobrar ou motivar? A cobrança faz reflexo da motivação. Então, a motivação eu gosto de dividir em duas palavras, né? Motivo para você entrar em ação. Então, para você entrar em ação, né? Para você ter um motivo, né? Convincente aí, que no meu caso é a família, você vai ter que se cobrar todos os dias. Funcionário bom ou funcionário leal? O funcionário leal é aquele que tem um coração ensinável, né? Então, aquela pessoa que você explica, ela entende, por mais que às vezes ela não concorde naquele momento, mas se você tiver numa posição acima e você pedir para um funcionário leal, ele vai fazer sem questionar. Segunda chance ou demissão? Acho que na vida todas as pessoas precisam ter a segunda chance, né? Eu falo porque eu também já tive, não sei se for a oportunidade de ser demitido dentro da rede de supermercado, e na mesma rede que eu estou hoje, e tive a segunda chance de voltar e ter que não provar novamente, mas resgatar aquilo que me fez chegar onde eu cheguei hoje. Então, a segunda chance eu acredito que todo mundo merece. Experiência ou diploma? O diploma é reflexo da sua experiência, né? Então, assim, o diploma é um papel, né? Que se você colocar na parede ali e deixar ele ali de enfeite, as pessoas não vão dar valor nenhum. Agora, quando você, na prática, mostrar a sua experiência ali, o resultado, como eu falei, né, as pessoas me via como gerente, o menino, e aí, se eu mostrasse o diploma para eles, não ia garantir que eu era um gerente. Agora, as minhas atitudes, meus exemplos, sim, fizeram com que, né, se prolongasse isso e eu estar aí nesse ramo, gerenciando há muitos anos, né? Aqui tá assim, seu maior erro profissional. Vou trocar aqui. O que você fez profissional que você não faria de novo? Levar o mérito sozinho, jamais. Eu aprendi, já fiz muito isso, né, quando eu era mais menino. Então hoje eu acredito que ninguém constrói nada grande sozinho, né? Independente do tamanho, né? Mas se você quiser ir rápido, vai sozinho. Agora, se você quiser ir longe, né? Vai acompanhado de um bom time que você treinou. Sua melhor decisão. Minha melhor decisão foi me expor, né?
e ajudar as pessoas com um livro, com um curso, com multiplicar a minha experiência e ter um feedback das pessoas agradecendo porque você falou, porque você, né, naquela palestra que você deu, naquele treinamento que você deu, eu estava pensando em desistir, em tirar minha própria vida, então eu já escutei isso de uma pessoa num treinamento que eu fiz. Então, acho que a minha maior decisão foi multiplicar aquilo que eu aprendi. Uma coisa que você faria tudo de novo. Construir uma família, né? Que é a base de tudo. Então, se precisasse voltar lá atrás e construir de novo, só que eu gostaria da mesma, né? Os meus filhos, minha esposa. Então, poderia começar quantas vezes fosse, mas os meus filhos e minha esposa. Como se fosse a primeira vez ali. Sim, sim. Show. Agora vamos para a última pergunta, Eduardo. Depois de tudo que você viveu, qual é a principal lição que você gostaria de deixar para quem está começando agora? Acredito nos seus sonhos, né? Como eu falei que os sonhos vão evoluindo a partir do momento que você também vai evoluindo, né? Construa uma família, né? Que aquilo ali vai te dar uma base, né? Sólida, né? Vai te estruturar para você continuar, porque vai dar vontade de desistir várias vezes, né? E quando você tem responsabilidade de sustentar uma família, cuidar do filho, da sua esposa, você não vai parar. Até falei sobre quem desiste chega ou não chega, né? Atrás do último. Então, o último ainda que finalizou uma corrida, ele foi o último. Agora, quem desistiu não sabe nem o tempo que ele ia fazer, terminando aquilo que ele começou. Então, assim, seja uma pessoa do bem, né? Conviva num ambiente saudável, com pessoas boas. Busque, né, aprender e aplicar aquilo que você aprendeu. Se cerque de pessoas que vai te ajudar a evoluir, né? Que você é a média das pessoas que você mais convive. E seja um exemplo ou referência, nem que for para o seu filho, né? Mas seja alguém que vai gerar um aprendizado, um legado, que você estando aqui ou não estando, as pessoas vão lembrar de você como uma pessoa que passou por elas e acrescentou alguma coisa. Show. Parabéns. Estamos finalizando aqui e vou deixar uma mensagem para vocês aqui. Meu nome é Rafael de Paula. Estou aqui com o Eduardo no The Paula Store. Preste atenção no o que, porquê e como. Essas três palavrinhas, se você entender esse significado, o que você vai fazer, o porquê e como você vai fazer. O que é que está faltando hoje? O que você aí que está atrás da tela vê para você? O que é que você quer fazer? Qual que é o seu sonho? E por que você vai fazer isso aí? E como? Quem são as pessoas que vão estar do seu lado? Não é as pessoas que estão à sua volta, é quem são as pessoas que vão estar do seu lado. Por que eu estou te perguntando isso? Quando tiver a crise, quando tiver a pressão, quando você não souber o que fazer, essa pessoa vai falar assim, ó, o que você acha de a gente fazer isso junto? Por que você não encontra esse caminho? Sim. Então essa é a mensagem que eu tenho para falar para vocês. E deixe seu like, ative o sininho, que isso aqui vai ser postado no YouTube, canal do Eduardo Severo. Como que é o canal? Reforça pra gente. Método Praticamente Oficial, tá no YouTube. Método Praticamente. Ok, e seu arroba no Instagram? Método Praticamente também, é o mesmo. Pessoal, Só tenho ele, é o método. É. Então é tudo método. praticamente. Praticamente. Para facilitar aí a achar, né, nas páginas aí. Então aqui com The Paula Store. O arroba do Instagram é The Paula Store 1 e do YouTube também. Então, agradeço você que chegou até o final. E parabéns, Eduardo, pela sua trajetória. Tamo junto, hein? E quem assistiu gostou, encaminha para um amigo, né? Para um amigo empresário, para um amigo que está precisando ouvir uma palavra. Se fez sentido para você também,
Comente aí embaixo aí o que que fez sentido. Às vezes nós ficamos aqui 1h30, 2 horas falando, e às vezes uma frase pode mudar a mentalidade, pode ser útil, importante para muitas pessoas aí. Então eu queria agradecer, Rafael, pela oportunidade, e que isso tocasse e chegasse nas pessoas aí de alguma forma, né, que no caminho até aqui eu vim pedindo para Deus, né, nos conduzir, nos dar a palavra correta para chegar nas pessoas que precisam ouvir essa mensagem, esse recado, e que fortaleça a sua casa, a sua família, e encaminhe isso para alguém que você acredita que precisa ouvir isso. Amém. Beleza? Marca aquela pessoa que fez sentido, Marca. marca aquele seu parente, aquele seu amigo distante, Isso aí. que vai fazer total sentido. Hoje às vezes o olhar não tá para, você acha que não vai fazer sentido, mas garanto para você que amanhã essa pessoa vai ligar e vai agradecer você. Sem dúvida. Valeu, obrigado. Tchau. Fechou? Show.